Oi, galera do Respire e Não Pira, aqui é Jamie Sari. Eu tô aqui para compartilhar que eu separei para vocês uma aula de fitoterapia. Vão ser 3 etapas. Nós vamos falar sobre imunidade, vamos falar sobre sistema nervoso e vamos falar sobre sistema respiratório. Então são 3 etapas aí de fitoterapia, onde eu vou estar explicando aí para vocês, vou explicar um pouco sobre o uso, os efeitos positivos de cada um desse suplemento ou fitoterápico. Eu acabei buscando uma bibliografia mais respeitada, que cada componente tem aí as contraindicações e tem um referencial bibliográfico pelo menos de 6 títulos para cada fitoterápico, principalmente. Peguei um material, um compêndio da Herbarium. Então, espero que vocês desfrutem, tá bom? Um beijo grande! Vamos falar aí do sistema imunológico, né? Então, a gente sabe que durante essa quarentena, a gente tá trabalhando a nossa mente aí, as nossas técnicas para melhorar a nossa saúde mental. Então, agora, como naturóloga, eu venho aqui propor algumas coisas para nossa saúde física, né? Então, vamos começar com o sistema imunológico. O sistema imunológico, ele é responsável pelas defesas do nosso organismo. De tudo que está acontecendo, o que se sabe é que as pessoas que têm uma maior resposta imunológica, elas estão reagindo melhor a essa época do Covid. Então, eu tava pesquisando e o primeiro alimento, o primeiro suplemento, o primeiro fitoterápico, vou colocar aqui, que você pode utilizar com segurança é o própolis. Então, o própolis, ele é elaborado pelas abelhas, ele foi... É uma forma de defesa das abelhas contra o ataque de fungos, bactérias, vírus e outros agentes agressores à colmeia. E existem aí várias pesquisas em relação ao própolis. O que eu encontrei é que já teve estudos, se eu não me engano, na Polônia, a respeito do própolis para tuberculose. Então, olha que interessante, né? Que é um problema respiratório. Mas a gente tá aqui para falar mais do sistema imunológico. Então, o própolis, o meu convite para vocês durante essa quarentena é consumir o própolis. Como que a gente consome o própolis? Dentro da faculdade, quando eu tive a disciplina de fitoterapia, a gente aprendeu a fazer o própolis. Eu acho, demora muito, precisa de muitos insumos para fazer, né? Demora, eu não lembro se era 40 ou 50 dias que você tem que deixar ele num vidro de âmbar separado, não pode mexer, fermentando. Então é muito processado. É mais fácil a gente ligar aí para uma farmácia de manipulação ou ir numa farmácia de dispensação e comprar a tintura, que seria um extrato alcoólico do própolis concentrado. Ok? Então, existem algumas literaturas que pedem que o própolis seja utilizado mais vezes ao dia, existem outras literaturas que são outras. Desde a minha experiência, que eu trabalhei aí 3 anos numa farmácia de homeopatia e manipulação, nós indicávamos da tintura de própolis, eram como 10 a 20 gotas, porque dependendo... Tem extratos que você vê que ele é bem alcoólico, bem forte, aí dependendo da sensibilidade do estômago, fica um pouco complicado. Mas você pode colocar aí, seria uma média, seriam 15 gotas, você vai colocar num copo de água e você vai tomar pelo menos 2 vezes ao dia essa tintura de própolis. Tem estudos também para combater a candidíase com própolis, mas o nosso objetivo nessa quarentena é fortalecer aí o nosso sistema imunológico através do própolis. Vamos para a segunda dica? A segunda dica legal de nós consumirmos é a vitamina C. Então, eu acredito que a maioria de vocês já deve estar consumindo, porque tá muito forte isso nas mídias, né? Então, eu queria aproveitar o meu conhecimento que eu tive durante a graduação na disciplina de trofoterapia para falar sobre os benefícios de você comer vitamina C. Então, a vitamina C, se você for comprar ela vem concentrada porque a gente tem uma dificuldade de absorção. O que a minha professora, que tinha PhD na Alemanha em nutrição, falava é que quando a vitamina C ela vem na fruta, ela já vem num contexto que o organismo ajuda a digerir e ajuda já na absorção da vitamina C. Então, ela recomendava que o ideal era nós consumirmos o alimento ao invés de tomarmos essa hiperdosagem, que às vezes dá uma sobrecarga renal
e a gente elimina, por isso que vai 1000 miligramas, porque a gente não consegue absorver tudo. Então, meu convite para você é coma a vitamina C, que você vai absorver muito mais comendo laranjas do que tomando essas hiperdosagens. Claro que varia de organismo para organismo, claro que cada um é cada um. O meu convite para você é comer mais vitamina C. Também uma dica super simples, fácil de nós consumirmos nesse período aí de isolamento social. Ainda para sistema imunológico, existe uma outra vitamina que ajuda muito no sistema imunológico, que é a vitamina E. Você também pode comprar ela em cápsula oleaginosa, tem vários laboratórios. Ela é encontrada no óleo de germe de trigo, na couve, no brócolis. A vitamina E também ajuda muito na imunidade. Também é outra dica valiosa aí que a gente pode estar consumindo. Próxima dica, alho. Também bem fácil de consumir, né, gente? Então, o alho, ele é super importante para a imunidade, mas ele também é considerado uma planta, né? Ela é considerado um fitoterápico para o sistema respiratório. Então, ele é expectorante, ele é anti-inflamatório, ele é um dos maiores recursos que a gente pode estar consumindo nesse período. Existem algumas pessoas que são sensíveis no aparelho digestivo ao alho, existem algumas pessoas que têm intolerância ao cheiro, então existem já cápsulas feitas de óleo de alho desodorizado, que dá para comprar também, mas quanto mais você consome o produto, desde a minha experiência, né, profissional, dentro de um contexto natural que esse produto vem, melhor a absorção pelo teu organismo. Então, você pode estar engolindo o dentinho de alho, que nem a Shiradia falou na live, você pode estar consumindo ele junto na sua alimentação, fazendo um maior consumo dele dentro dos alimentos. O meu pai, por exemplo, ele pica junto com as frutas e come de manhã. Eu sei que para algumas pessoas que são intolerantes ao cheiro, a gente acaba eliminando pelo suor, pela saliva. Então, para quem é muito intolerante aí ao alho, pode estar comprando as cápsulas de óleo de alho desodorizado, que também é super eficaz para o nosso sistema imunológico. Como planta respiratória, como um recurso para a parte respiratória, ele é indicado para bronquite, para catarro, para diminuir a irritação das mucosas, anti-inflamatório. Então, tudo isso deixa também o alho como um super apoio aí na nossa quarentena, no nosso isolamento social, um consumo natural bacana, aí, tanto para a imunidade quanto para a parte respiratória. Próxima dica, o tomilho. Muitas pessoas usam o tomilho como uma forma de tempero, então também a gente pode estar introduzindo ele na nossa alimentação. Ele é considerado um alimento mucogênico, ele ajuda a eliminar a mucosidade, ele é extremamente favorável para a imunidade. Dentro de aromaterapia também vem muito na literatura o tomilho para melhorar a imunidade. Então fica aí mais uma dica tranquila de a gente estar utilizando nesse período. Vamos falar agora da parte respiratória. Então existem duas ações que são importantes dos fitoterápicos. Uma são as plantas ricas em mucilagem. Então, a mucilagem é um princípio ativo que reveste as mucosas. Então, todos os tecidos, principalmente boca, estômago, esôfago, todos esses tecidos moles que eles inflamam, né? São as mucilagens. E outros são as plantas que têm ação emoliente, que é combater o endurecimento desses tecidos, favorecendo a expectoração. Então, nós vamos olhar para esses dois princípios ativos que são tão importantes dentro dos nutrientes, dentro dos fitoterápicos que a gente vai estar observando agora. A primeira planta que eu separei aqui para vocês é o sabugueiro. O sabugueiro, ele combate o catarro das vias respiratórias superiores, ele desobstrui os alvéolos e ele reduz o muco pulmonar. A mucilagem, que é o princípio ativo mais forte dessa planta, protege os tecidos inflamados e os tecidos irritados. Então, é um chá que você pode tomar. As flores é indicado para febre, bronquite e asma. Não tem contraindicações dentro da literatura que eu encontrei o chá de sabugueiro. Conforme eu falei para vocês, eu busquei plantas mais seguras para nós estarmos utilizando nesse período. Ju, como que a gente faz um chá? Então, dentro da fitoterapia, existem algumas formas, né? Tem a tintura, que é aquela que eu falei do própolis para vocês, que é um extrato alcoólico concentrado. Então, normalmente eles pegam a planta, eles deixam no substrato alcoólico por 20, 30 dias, macerando aí, e aí sai o princípio ativo
nesse álcool. Tem a parte de infusão. Infusão é aquele espaço que ferveu a água, você desliga, põe a planta, tampa, espera 15 minutos, coa e toma o chá. Existe a decocção. Para quando que é decocção? É quando a planta é dura. Então, às vezes você vai fazer, por exemplo, um chá de cáscara sagrada, que é uma casca. Quando a planta ela é dura, ela precisa ferver um pouquinho. E aí entra a decocção. Diferente da infusão, que a água ferveu, você desliga, a decocção você deixa ferver, dependendo da estrutura da planta, de 2 a 3 minutos, às vezes 5 minutos. Aí você desliga, tampa, espera 15 minutos, 20 minutos, coa e toma. Em relação a coar, existem algumas literaturas contra e outras a favor. Eu sou a favor porque eu vi uma vez um estudo falando que quando você deixa a planta ali, sei lá, eu tenho mania de fazer, tem gente que faz o chá de manhã e fica com o chá com a planta dentro o dia inteiro carregando na garrafinha. Reza a lenda desses estudos que a planta ela teria a capacidade de absorver o princípio ativo e liberar mais toxina. Só que tem os contras, por quê? Porque a maioria dos princípios ativos da planta são justamente uma defesa dela em relação ao organismo. Então, seria uma forma da planta se defender onde ela gera o princípio ativo. Então, existem muitas pesquisas, mas ao mesmo tempo poucas pesquisas em relação à fitoterapia, porque não há o interesse, né, de muitos laboratórios que isso vingue, porque é mais fácil vender uma medicação, né, que já vem mais concentrada, controlada, do que você ter o chá em casa e você não precisar ir na farmácia. Então, isso é uma indústria, né? Então, nem todas as plantas têm, assim, um respaldo tão grande. Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês as mais seguras, mais fáceis de encontrar também. Vamos falar aí de um anti-inflamatório expectorante bem legal. Na faculdade também, eu aprendi a fazer aqueles cristais de gengibre. Você rala o cristal de gengibre, faz um chá de alfavaca, coloca para assar o cristal de gengibre, vai mexendo, se eu não me engano pode ser com limão também, e você deixa secar, tem gente que põe açúcar, eu não sou a favor, e aí depois você masca o cristal de gengibre, ele não fica tão forte e mantém aí um princípio ativo principalmente para afecções de garganta, boca e garganta. Gente, o gengibre, ele pode ser usado na alimentação, né, quem tem uma cultura mais oriental, junto com sushi, tudo isso tem gengibre. Então, o gengibre é uma planta da medicina chinesa que ela é mais yang e que ela vai estar ajudando nessas partes de infecção respiratória também. Também é algo bem tranquilo de a gente conseguir e bem tranquilo de a gente fazer. Como seria um chá de gengibre? Então, lembra que eu falei a diferença de infusão e decocção? Quando é uma raiz, que é o caso do gengibre, tem que ferver. Então, se você esquentar água, pôr o gengibre e só tampar e deixar 15 minutos, vai dar um gostinho, mas não é a mesma coisa. Então, você pode fazer o chá de gengibre, ele é extremamente digestivo e ele é indicado também para aparelho respiratório. Ele é bem forte, né? Então, de novo, algumas pessoas são intolerantes por causa do aparelho digestivo. E eu vou te dizer outras plantas que são ricas em mucilagens, por exemplo, a tansagem, a malva são anti-inflamatórias e ajudam a proteger essa parede gástrica também. Gengibre aí tá maravilhoso, né? Fácil de conseguir, fácil de usar nesse período. Então fica aí mais essa dica de planta respiratória também. Eu encontrei na literatura uma planta que eu não tenho o hábito de consumir, né? Eu trouxe ela porque o referencial bibliográfico dela é muito bom e ela tem um pouquinho de contraindicações. Então, vou explicar para vocês. Chama-se Era. Essa planta ela é indicada para asma, bronquite e laringite. Ela é contraindicada para gestantes, crianças e pessoas com hipersensibilidade do aparelho digestivo. Essa planta em si, do que eu busquei da literatura, porque eu não fiz uso dela ainda, ela é melhor você comprar o extrato dela, que vem esse extrato alcoólico, você diluir e tomar. Só que aí, se você já tem problemas digestivos, ela é uma planta irrita um pouco as mucosas. Então, não é legal usar ela e principalmente não hiperdosar. Então, tem algumas plantas que se você hiperdosa, ela pode gerar dano. Tem outras que mesmo hiperdosando não faz muita diferença. O organismo elimina e não gera dano. A Era é uma planta bem, dentro da literatura foi bem conceituada para a parte respiratória, então eu trouxe ela aqui. Ela é uma das plantas que a gente teria que ter cuidado só para quem tem hipersensibilidade gástrica. Temos mais uma planta maravilhosa, que é fácil de consumir, chamada agrião. Exato. O agrião, ele é um anti-inflamatório,
descongestionante indicado para bronquite, e ele é fácil de a gente consumir ele na salada, né? Então, vamos começar a introduzi-lo na nossa alimentação, assim como o alho é mais fácil, assim como o gengibre também é mais fácil. São coisas simples que a gente pode estar introduzindo aí. Se a gente consumir o agrião como se fosse uma medicação, ele tem uma contraindicação. Se você consumir agrião em excesso, tem estudos que ele irrita as vias urinárias. Então, se você tá com cistite, se você tem alguma infecção urinária, não é legal usar o agrião, porque ele seria muito forte. Eu encontrei aqui na literatura que o ideal seria de 3 a colheres de sopa de agrião para você consumir por dia. Isso você não hiperdose. Então, não seria uma hiperdosagem comer essa quantidade de agrião aí, justo porque tem pesquisas que ele dá uma irritação no estômago e nas vias urinárias se comido em excesso. Em geral, todas as plantas amargas, todos os chás amargos, tudo que é amargo é digestivo. Então, vai sempre dar essa tonificada, essa estimulada no aparelho digestivo, só para vocês saberem. Ainda em sistema respiratório, a gente tem uma plantinha aí que vai ser boa para o sistema respiratório e para o sistema nervoso ao mesmo tempo, que é a alfazema, que é o nome científico dela, mas ela é conhecida muito como lavanda. Então, essa planta eu encontrei na literatura como combate a tosse, asma, bronquite, catarro, gripe, sinusite, enxaqueca e aí para o sistema nervoso, depressão e insônia. A indicação da lavanda eu encontrei na literatura por infusão. O que é infusão? Ferveu a água, você desliga, põe a planta, tampa, espera de 15 a 20 minutos, coa e toma. Por infusão de 3 a 5 gramas da flor seca para uma xícara de água. E no caso de febre, no caso para o sistema nervoso, no caso de ansiedade, insônia, agitação, você pode tomar de 3 a 4 vezes por dia essa xícara, tá? Que seria o chá de lavanda ou chá de alfazema. Lembrei que tem uma segunda parte da alfazema, que é a decocção, que daí não é da florzinha, é das partes mais duras aí, os cabos, os caules, que a florzinha ela é mais sensível, né? E às vezes a gente encontra a sementinha dela, não sei se vocês já viram. Aí é a decocção. Decocção, lembra? Ela dá uma fervidinha, mais do que a infusão, que a gente ferveu a água, desliga, daí põe a planta. A decocção você vai ter que ferver de 2 a 3 minutos. Então, você pode ferver 50 gramas, você pode diluir essas 50 gramas em 1 litro e tomar ela durante o dia, de 4 a 6 xícaras durante o dia. Que aí seria mais pro sistema nervoso do que pro sistema respiratório. O que é legal dessa planta é porque é 2 em 1, né? A gente vai diminuir a ansiedade e vai trabalhar já um pouquinho dessa parte de aparelho respiratório. Eu tava voltando aqui nas minhas anotações e eu achei algo especial só do alho que eu tinha separado para vocês. Que o alho é expectorante, antisséptico, anti-inflamatório, antibacteriano, é indicado para bronquite, asma, gripe, tosse, rouquidão e hipertensão. Quando eu tava na faculdade, o famoso do alho era hipertensão. Vou ensinar pra vocês, porque caso vocês estejam em casa, estejam hipertensos, as minhas professoras de fitoterapia eram 2 enfermeiras, eram ótimas, elas trabalharam um tempo no Sistema Único de Saúde. E elas falavam que você maceração é quando você pega a planta e você macera ela com água fria e toma, que é o caso de alguns tipos de boldo, que é para aparelho digestivo. E do alho, gente, elas faziam para baixar a pressão na hora. Se você pegar 3 dentes de alho, macerar e tomar em colheradinha, diz que a pressão vai lá embaixo. Eu não tenho essa experiência, mas elas, como enfermeira, falaram que usaram várias vezes e era impressionante como baixava a pressão na hora. Contraindicações do alho, eu já tinha falado antes, que é a irritação do sistema digestivo, né? Ela é muito forte e algumas pessoas pode causar náusea. O óleo de alho aqui na literatura indica 100 gramas ao dia. Eu estava acostumada na farmácia as pessoas encomendarem um óleo de alho, eram 2 cápsulas por dia, era em torno de 500 miligramas. O óleo desodorizado normalmente é igual. Por infusão, 2 a 3 dentes de alho amassados em 1 xícara. Pode tomar 3 vezes na semana. Isso eu achei em outra literatura, achei interessante trazer para vocês. E o alho fresco, você pode até 4 gramas por dia. Então, seria engolir um alho faceira aí, como se fosse uma cápsula. Outra planta
que é interessante é a Venca. A Venca, ela é expectorante suave e ela é anti-inflamatória, indicadas para tosse, para catarro, para casos de asma e bronquite. A Venca dá pra gente fazer por infusão, que é esquentou a água, desliga, coa e toma. A literatura diz de 50 a 60 gramas de folha seca para 1 litro de água, uma xícara 3 vezes ao dia da Venca, tá? O que eu queria falar a vocês de posologia? Eu tô trazendo aqui porque a literatura trouxe. O que eu aprendi da linha mais naturalista é que a tua medida é sempre a palma da tua mão. Então, em geral, a gente pode consumir 1 colher de sopa. Se for ver a verdade, a gente vai no supermercado, compra o sachê, né? O sachê, o que se fosse ver, é o tamanho da palma da nossa mão de chá. Qual é a diferença entre planta verde e planta seca? A planta seca, ela não tem água, então ela é concentrada, precisa de menos planta seca. Quando a planta, por exemplo, você tem um pé de guaco em casa, que é uma planta respiratória, e você vai lá e pega, né, é uma trepadeira, você tira lá as folhas e você tem que fazer o dobro de folhas in natura, porque tem água. Então ela não é tão, o princípio ativo não tá tão concentrado. É interessante vocês saberem isso. Separei mais uma planta para vocês aqui, que é a borragem. A minha experiência com óleo de borragem na farmácia era meio fito-hormônio para mulher, mas eu encontrei aqui na literatura para vias respiratórias. Então, a borragem, ela é expectorante. Então, acredita-se que o principal princípio ativo é aquele que eu comentei com vocês no começo, que é a mucilagem, que é um princípio ativo que ajuda a revestir as mucosas em geral, tá? A mucilagem, a borragem tem as folhas e as flores para via respiratória. É indicado para tosse, catarro e pleurite. O que é pleurite? É inflamação da pleura, que é o tecido que reveste aí o pulmão. A infusão. Por infusão, são 20 a 30 gramas para 1 litro. Das flores, 1 colher por dia. Aqui tem uma indicação específica da borragem para pneumonia. Olha que interessante. Tem pesquisa a respeito. Das flores, 1 colher de sopa por xícara, 3 vezes ao dia para pneumonia, a borragem. Cavalinha. Cavalinha eu aprendi muito e usei muito sempre como diurético, né? Aquela planta que parece uma cobrinha assim pra cima, e ela é um diurético bom porque ela é remineralizante, ela tem vários minerais, mas aqui na literatura eu trouxe hoje para aparelho respiratório. Então, ela é indicada para afecções dos brônquios e dos pulmões. Como ela é durinha, ela não pode ser por infusão, ela tem que ser por decocção, que é quando ferve. Então, esquentou a água, ferveu, você deixa ferver aí de 2 a 3 minutos. É indicado de 50 a 200 ml de cavalinha por dia. O que a gente tem que cuidar como ela é bem... para desinchar, ela é diurética, se você já toma diurético, fica atento aí para ver se não vai aumentar muito a diurese. Copaíba. Copaíba, quando eu fui dar seminário no Acre, meu Deus, as meninas me deram óleo de copaíba, foi bem legal. Ele é expectorante e emoliente, ele é indicado para problemas pulmonares como tosse, bronquite. O desafio da copaíba, eu nem ia trazer para vocês, mas eu sei que muita gente conhece a copaíba, porque principalmente o óleo de copaíba no norte do Brasil é bem comum. Ele tem uma contraindicação em caso da gestação. Então, já tem pesquisa que ele passa através da placenta e o bebê receberia. Então, não é interessante caso alguém do grupo aí seja gestante ou conheça uma gestante. Cordão de frade. Isso vendia também na época da farmácia um monte. Infecções de via respiratória, pulmonar, bronquite, brônquios em geral, asma e tosse. O cordão de frade passa infusão. Você pode fazer aquela medida da mão que eu te falei, ou 5 gramas para 1 litro de 4 a 5 vezes ao dia. Essa eu não conheço, vi na literatura, foi bem recomendada, então eu trouxe para vocês. Chama-se Grindélia. Grindélia facilita facilita a secreção e o aumento da tosse. É indicado para asma, bronquite, laringite, coqueluche, tosse, catarro e rouquidão. Ele vem em 3 opções, em pó, tintura e xarope. Eu não falei para vocês sobre isso, vamos lá. O que é o pó? O pó, eles pegam a planta, secam a planta, trituram a planta, principalmente se for o extrato. Quando é o extrato, eles pegam a parte de maior concentração do princípio ativo da planta. Se esse pó, ele não é do extrato, ele é só o pó, eles pegam a planta inteira, a parte que tem princípio ativo, não tem, moe lá e faz o pó.
A tintura é aquilo que eu falei pra vocês, que eles pegam a planta, enfiam dentro de uma solução alcoólica e deixam vários dias lá macerando, e aí libera o princípio ativo nessa solução forte alcoólica, que é como é feito o própolis. E o xarope, eles pegam o princípio ativo da planta e já misturam normalmente com o mel e com outras soluções. Qual que é a vantagem de tomar xarope e não tomar xarope? Então, eu sei que, né, existem vários xaropes no mercado com nomes maravilhosos. Na minha experiência, que trabalhei os 3 anos na farmácia e conheço um pouco de fitoterapia, tem xarope de agrião, né? Tem xarope de mel. Então, o mel também tem princípios ativos muito bacanas para imunidade nesse período. Tem xarope que daí não é natural, são coisas sintéticas. Eu gosto muito do guaco, que é Glamurella nomerolata, algo assim agora. Não tô lembrando o nome principiativo dele, mas sempre vem o nome do lado da planta. Guaco é super bom, super bom. É uma planta respiratória. Até que já é a nossa próxima planta, guaco. Ela é bronquiodilatadora, antiasmática, tônico peitoral, indicado para tosses rebeldes, bronquite, asma, rouquidão. O guaco é feito por infusão, tem em tintura e tem em xarope. Quando vem a tintura, se você comprar na farmácia esse extrato alcoólico, que é a tintura mãe, sempre vem, em geral, se você compra, vem quantas gotas você dilui na água, ou quantos ml você dilui na água. Em geral, já vem pronto, tá? Porque tem plantas que são mais fortes, tem plantas que não são tantas. O xarope normalmente também já vem a posologia de quantos ml por dia você precisa tomar. Gente, eu não vou ensinar vocês a fazer xarope em casa. Eu aprendi, se eu procurar aí eu tenho as receitinhas igual do cristal de gengibre, mas é algo que eu não fiz, eu não tenho essa experiência de eu ter feito várias vezes para indicar para vocês e é fácil consumir pronto. Próxima planta, pau de ferro, não conheço, nunca usei. Ele tem algumas contraindicações. Então eu separei aqui com asterisco porque ele pode causar náusea, enjoo, e ele é por decocção, por ser uma raiz, chama-se pau de ferro. Às vezes tem alguma região do Brasil que tem mais intimidade com essa planta, eu não tenho, mas eu trouxe aqui porque tem na literatura como uma planta respiratória. Sabugueiro é bem conhecido também em várias partes do Brasil, é indicado para bronquite e asma, e é infusão, que é aquele que desliga e põe a planta, das flores do sabugueiro. E decocção dos frutos. Então, também aí temos a opção do sabugueiro. Ipê roxo. O ipê roxo, eu marquei um X aqui, eu trouxe porque talvez você já tenha ouvido falar. Ele é indicado para bronquite e asma. Mas o ipê roxo, ele tem algumas contraindicações. Então, eu não queria indicar ele caso você não venha com uma bula. Porque às vezes você pode conseguir tintura. Porque eu sei que ele tem algumas pessoas que têm, se eu não me engano, problemas digestivos, não respondem bem ao ipê roxo. Malva, essa é uma das minhas preferidas. A malva a gente conhece muito pra lavar a boca, lavar a garganta, né? Por quê? Por causa das mucilagens que reveste esse tecido. A gente passa a língua aqui, tem uma pelezinha bem fininha que recobre a boca, essa mucosa. Então, todo o nosso aparelho digestivo tem essa mucosa fininha. E a malva é maravilhosa para isso. A malva é um excelente anti-inflamatório. Eu trouxe aqui porque a malva é indicada para afecções de boca e garganta, tosse, catarro e bronquite, por ser anti-inflamatória, por ter mucilagem, por ajudar o muco a se mover e por proteger o tecido inflamado. As folhas são de 15 a 30 gramas para 1 litro por infusão, 2 xícaras ao dia da malva. Tansagem, eu chamo de tansagem, mas se escreve tanchagem, tem gente que chama de tanchagem. Ela é extremamente expectorante, só que ela é uma expectorante que, além de anti-inflamatória, protege as mucosas. Então, também é excelente. Catarro, bronquite, asma, tosse, infusão de 30 gramas da folha para 1 litro, de 3 a 4 xícaras ao dia. É isso, gente. Vamos falar agora de sistema nervoso. Vamos falar de sistema nervoso, então. Por que eu trouxe sistema nervoso, né? Porque é um período que mexe muito com o emocional, isolamento social, às vezes perda de pessoas queridas, às vezes a convivência excessiva com pessoas queridas. Então é bacana a gente se manter aí zen e vai ajudar nesse processo dessa nossa quarentena. A primeira planta que eu trouxe para vocês chama-se hipérico. Ela é muito conhecida no Brasil como erva de São João. Ela é uma planta de sistema nervoso central que diminui a ansiedade, ela proporciona o sono e na época que eu trabalhava na farmácia era muito famoso como antidepressivo. Contraindicações do hipérico.
ele tem duas contraindicações que eu já vi acontecer. A primeira, ele hipersensibiliza a pele à luz solar. Então, as pessoas ficam todas manchadas. Como aqui no sul o inverno é rigoroso, dá para tomar o hipérico numa boa, porque não vai manchar a pele, você não vai ficar tomando banho de sol. Então, se você fizer uso do hipérico, não tome banhos de sol prolongado. A segunda contraindicação, que inclusive se você comprar em farmácia de dispensação vem na bula, é que ele corta o efeito do anticoncepcional. Então, essas são as duas contraindicações que tem que ficar atento. Se você vai se expor muito ao sol, vai se bronzear, e se você faz uso de anticoncepcional. Então, a literatura diz que é para insônia, nervosismo e depressão. Fazemos ele por infusão, e tem a tintura dele, que vem o extrato alcoólico, e você dilui aí 1,4 ml 3 vezes ao dia, do hipéricum, da arva de São João. A segunda planta famosa para o sistema nervoso a gente já viu que é a lavanda, né, que é a alfazema. A terceira é o mulungu. O mulungu, ele é uma casca, então é a decocção. Normalmente você pode comprar o pó já, que aí você dilui o pó em até 12 gramas por dia, você pode fazer o chá do pó e tomar. E a decocção, que é ferver aí essa casca do mulungu 2 vezes ao dia. Normalmente esses fitoterápicos prontos vêm passiflora, crataegos e mulungu. Vem passiflora, valeriana e mulungu. Então eles já vêm nesses que vem pronto de farmácia, esses compostinhos, já vem a misturinha aí, normalmente do pó desses 3. Próxima planta maravilhosa para o sistema nervoso que eu amo, até tá lá embaixo, ia subir, esqueci, chama-se capim-limão. Capim-limão é uma planta assim, parece a citronela, ela é um pouquinho durinha, essa é bom às vezes dar uma fervidinha rapidinho, assim de 1 minuto, 2 no máximo. O capim-limão é indicado para insônia, nervosismo e principalmente dores de cabeça. Quem tem muita dor de cabeça, nossa, é impressionante como o chá de capim-limão é maravilhoso. Eu já fiz uso uma vez de hiperdosagem de capim-limão, gente. Conto pra vocês. O que seria hiperdosagem? Você tomar muito forte o chá. Uma vez eu morava com uma japonesa e aí a gente tava fazendo, na faculdade a gente fazia a aula e a gente tinha os nossos grupos de apoio. Então eu atendia minha amiga me atendia. Então uma atendia a outra antes de chegar na clínica. E aí essa minha amiga, vamos fazer um chá bem forte de capim-limão? Gente, eu não conseguia falar, porque me deu uma chapaceira. Ele relaxa tanto, é maravilhoso o capim-limão. Então se você tá muito ansioso, agitado, irritado, carca aí um capim-limão. A literatura indica infusão, 20 gramas da folha em 1 litro de água de 4 a 5 xícaras por dia. Jamie, eu posso fazer uma garrafada de manhã e tomar ao longo do dia? Pode, não tem problema. Se tu vê que tu tá muito ansiosa, muito angustiada, faz a garrafada, coa, faz lá o chá bem forte, coa, dilui numa garrafa maior e toma ao longo do dia. Maracujá. Maracujá é bem famoso no Brasil, né? Porque no comercial tem umas marcas aí que usam bastante o termo do maracujá, que é a passiflora, né, gente? O maracujá é bacana porque você pode consumir o fruto. O fruto, você pode fazer suco do fruto e você pode fazer chá das folhas. Então, vamos lá. Maracujá, para ansiedade, nervosismo, insônia, taquicardia nervosa e asma. Olha que legal, uma planta que é de sistema nervoso e respiratório. Contraindicação da passiflora. Normalmente essas plantas que sedam, elas fazem com que você fique hipotenso. Elas diminuem a atuação do sistema nervoso simpático, que ativa, então pode baixar um pouco a pressão arterial, que é o caso da maracujina e do maracujá. Então, se você já tem pressão baixa, já é sonolenta, não é uma boa indicação tomar o maracujá ou a maracujina. Melissa. A melissa, ela é indicado para nevralgia, que é a dor da musculatura da face, dores de tensão em geral, crises nervosas também. A infusão de 2 colheres de 2 a 4 xícaras por dia. O que é mais comum a gente vê em farmácia comum é o chá da melissa. Não sei se vocês... O chá não, a água de melissa. Que seria também uma alternativa. Se eu não me engano, é de 15 a 20 gotas 3 vezes ao dia. Ela já vem pronta, não precisa estar fazendo chá. Essas são as plantas de sistema nervoso. A gente já viu durante a aula a valeriana, né? Que eu sempre indico a valeriana para quem é muito irritado, ansioso, agitado, nervoso, para quem quer morder alguém, de irritação, assim, de aceleramento.
aí seriam, eu gosto de mandar manipular 45 miligramas, que aí você pode tomar uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, desacelera e não dá sono, porque é uma posologia um pouco menor. A indicação na literatura chega a ser 120 miligramas por dia de adulto, mas se você separar ela, o período de atuação dela de 2 horas e meia, se você separar uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, uma dosagem baixa, não tem problema, segundo a minha experiência, tá bom? Essa foi a aula aí de fitoterapia. Busquei produtos simples, fáceis de adquirir, espero que você tenha desfrutado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tem muitas coisas que eu tenho uso pessoal, assim como a Shiradian. Tem coisas que, por ter trabalhado na farmácia, eu não usei, mas eu conheci muita gente que usava frequentemente. E tem a parte da literatura, que eu tenho bastante material, então se é uma planta que às vezes tem na tua região, que não tem na minha região, que eu não tenho tanta afinidade, eu posso estar pesquisando aí nos meus materiais que eu tenho em casa, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Respira e não pira. Um beijo, até a próxima!